Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível. Nós estamos na página do Facebook Rema Apostólica. Eu sou o pastor Valmir Reis. Nós estamos aqui a segunda-feira. Hoje, excepcionalmente, tivemos que transferir para quarta-feira. Na segunda-feira tivemos um pequeno probleminha, mas graças a Deus estamos aqui, né? Para a glória de Jesus. Meu boa noite para todo o povo amigo da Baixada Santista. Uma boa noite para o povo de Cubatão, povo de Santos, povo de Praia Grande, povo de Guarujá, povo de Betioga, povo de São Vicente, povo que está comigo aí, todas as escolas de discípulos. É um prazer muito grande estar junto com vocês. Amém? Olha a Patrícia aí. Patrícia, tu estava na portinha da live, hein, Patrícia? Só foi abrir a sala de aula, tu já entrou, né? Tá na fileira da frente. Boa noite, Patrícia. Deus te abençoe. Um abraço para nossa amiguinha Valentina. Graças a Deus. Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Bem, pessoal, nós vamos aos poucos, vamos se situando e tenho certeza que Deus vai tratar no nosso coração, tratar na nossa vida. Tem gente que acha que eu até desisti já, né? Boa noite, Zana! Zana, meu amigo, boa noite. Boa noite, Adélcio! Adélcio da Panificadora Magalhães. Cadê o bolo, Adélcio? Adélcio não faz mais bolo. A Ana falou que o Adélcio está de greve. Boa noite, Adélcio. Um abraço aí para a família. Graças a Deus. Zana, não posso esquecer que a Clésia está junto com o Zana. Boa noite, Clésia. Patrícia, tu estava na porta da live. Na medida que quando a live abriu, a Patrícia foi a primeira a entrar. Já sentou na frente da classe. Olha aí, ó. Olha o Adélcio aí. Adélcio. Cadê a Ana Magalhães? A Ana Magalhães está perdendo lugar para a Patrícia. Ou estão revezando, né? Uma semana a Ana Magalhães e uma semana a Patrícia aí entrar primeiro, né? Mas, graças a Deus, estamos aí juntinhos aí para a glória de Jesus. Pessoal, nós estamos estudando aí a respeito da salvação, né? Alguns pontos da salvação. Nós já estudamos Efésios, né? Efésios 2, né? E hoje nós vamos estudar Romanos 3. Romanos 3, tá? Que vai mostrar a salvação, o ponto de vista da salvação. Tá certo? São exatamente 8 horas e 19 minutos, 8 e 19. A gente está bem atrasado hoje. Mas é assim mesmo, né? Um dia a gente entra cedo, outro dia a gente entra atrasado, mas nós estamos juntos aí. Pessoal, Romanos capítulo 3 é onde nós vamos estudar, tá certo? Estudar o capítulo 3. Não sei se eu vou conseguir acabar todo o capítulo 3, tá? Romanos 3 é um dos capítulos mais importantes para entender a mensagem central do cristianismo. Paulo constrói um argumento bem direto. Todos pecaram e a salvação vem pela graça, mediante a fé. Todos pecaram, salvação vem pela graça, mediante a fé. Aqui em Romanos 3 vai explicar exatamente isso. Nós vamos dividir em 3 partes, ou 3 ou 4 partes. Acho que é 4 partes que nós vamos dividir. Tá certo? Então, fique atento aí, porque nós vamos começar. Vamos lá. Primeiro ponto, né? São 4 pontos, agora é o primeiro ponto.
vai do versículo 1 ao versículo 9. Deus continua justo mesmo com a falha humana. Deus continua justo mesmo com a falha humana. O homem tem as suas fraquezas, tem as suas falhas, mas Deus continua justo, né? Deus continua sendo justo e aplicando sua justiça. Apareceu a Ana. Boa noite, Ana, paz de Cristo. Vamos lá. Romanos 3, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 diz assim: então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Olha, muito importante isso aqui. É interessante entender isso aqui, né? Então tá aqui, ó. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Esse é o versículo 1. Tem sim, a resposta de Paulo, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Então, a pergunta é qual é, pois, a vantagem do judeu? Paulo começa respondendo assim, vantagem. Porque os judeus receberam a revelação de Deus, as escrituras. Ou seja, eles tinham acesso direto à verdade divina. Amém? Então, o judeu é o primeiro povo a ter recebido a palavra de Deus. Toda a Torá, né? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento foi dado aos judeus. A lei foi dada aos judeus, né? Então, os judeus têm a vantagem de ter recebido, ter tido a primazia de ter recebido a revelação de Deus por meio da escrita, por meio das escrituras. Tá? Então, o judeu tinha a vantagem de ter a palavra de Deus à sua disposição. E automaticamente a revelação. Tá? Então, eles tinham acesso direto à verdade de Deus. Esse é o comentário do versículo 1 e 2. Vamos agora para o versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4 diz assim: mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como diz as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas, e que sejas vencedor quando fores julgado. Que sejas vencedor quando fores julgado. É o versículo 3 e 4. O comentário é esse. Mesmo que alguns judeus tenham sido infiéis, isso não anula a fidelidade de Deus. Deus continua verdadeiro, independente da falha humana. O homem pode ter falhado, mas Deus continuou em retidão. Deus continuou na verdade. E, acima de tudo, Deus continuou fiel. Fiel a si mesmo, né? Ainda que o judeu não tenha cumprido a vontade de Deus, o judeu se tornou infiel, amém? Mas isso não anulou a fidelidade de Deus. Na verdade, a fidelidade de Deus nunca é anulada pela infidelidade do homem. O homem pode ser infiel, mas Deus continua sendo fiel. Pois Deus continua sendo verdadeiro, independente da falha humana. É o que Paulo fala aqui no versículo 3 e 4. Vamos para o versículo 5 e 6. Versículo 5 e 6. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Amém?
Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Comentário do versículo 5 e 6 é esse. Paulo antecipa um argumento. Se nosso pecado destaca a justiça de Deus, então Deus seria injusto ao punir. Paulo rejeita essa ideia. Deus é justo ao julgar. Amém? Aleluia. Deus é justo ao julgar. Deus é justo ao julgar. Tá? O homem pode ter cometido injustiça, mas Deus continua sendo justo. Deus continua, amém, aplicando sua justiça de uma forma correta. Né? O homem pode ter saído fora da presença dele, mas Deus não saiu fora da justiça. Deus continua sendo justo. Esse é o versículo 5 e 6. Versículo 7 e 8. 7 e 8. Diz assim: mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado dizendo que eu afirmo isso. Porém, eles serão condenados como merecem. Amém? Paulo está acertando um outro argumento distorcido da sua palavra, daquilo que ele fala, dos seus ensinos. Né? Então devemos pecar para que venha o bem. É o argumento que colocavam no tempo ali da igreja de Roma. Tinha esse argumento, né, no tempo de Paulo. Né? Então eu vou pecar para que o bem possa vir da minha vida. Mas não é bem assim. Paulo responde, de forma nenhuma, esse pensamento é condenado. Quem pensa assim está debaixo da condenação. Né? Não tem que pecar para que o bem venha. Pelo contrário, eu tenho que cessar o pecado, parar o pecado, para que Deus possa beneficiar a minha vida, para que as coisas boas possam acontecer. Amém? Não tem como Deus abençoar a minha vida vivendo no pecado, fazendo coisa errada. Vamos lá. Versículo 9 é uma conclusão, né? Diz assim, ó. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação dos que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Amém? Então Paulo conclui, nessa primeira parte, que judeus e gentios estão todos sob o pecado. Amém? O judeu se achava muito justo perto dos gentios, né? Mas Paulo agora deixa muito claro que tanto judeu como gentio se tornou um pecador. Amém? Não tem mais povo santo. Não tem mais ninguém, amém, santo na terra. Agora todos pecaram. Estão todos no pecado. Tá? E agora Deus vai aplicar a sua justiça. Essa é a conclusão do versículo 9. Então, no primeiro argumento, é esse aqui, primeiro ponto. Deus continua justo, mesmo com a falha humana. Quer dizer, o homem pecou, o homem errou, saiu da sua posição, mas Deus não saiu da sua posição. Amém? Deus continuou no mesmo lugar. Deus continuou justo, Deus continuou fiel. O homem pecou, o homem começou a praticar injustiça, o homem começou a andar desalinhado, amém? O homem saiu fora da presença de Deus, o homem saiu do lugar dele, mas Deus não. Deus continuou na sua posição, ele continuou justo, mesmo com a falha humana. Então esse é o primeiro ponto, né? Esse é o primeiro ponto. O homem pode sair do lugar, mas Deus não sai do lugar dele. Deus continua no lugar dele. Deus não sai do lugar dele. Amém? Aleluia. Quantas pessoas, né, pastora Renata, que sai da sua posição, amém? E às vezes até diz que é Deus que está mandando, Deus que está dizendo, e depois dá tudo errado e tem que voltar para a posição anterior. É um problema sério, né? Então, foi o que aconteceu com o homem. O homem pecou, o homem errou, o homem falhou.
O homem saiu fora da direção de Deus. E agora ele tem que voltar. E voltar para a posição de Deus, voltar para a presença de Deus, é algo muito difícil. Não é fácil, não. Tem que quebrar o orgulho, né? Tem que quebrar a força do pecado. Não é uma coisa fácil. Tem que reconhecer, né? Reconhecer seus erros, suas falhas. Então, voltar para a posição, voltar para a posição que Deus quer que ele volte, não é uma coisa fácil. Não é todos que vêm, né? Vamos ao segundo ponto. Amém? Foi onde terminamos, né? Todos estão debaixo do pecado. Esse ponto vai do versículo 10 ao versículo 20. Tá? Então vamos lá. Versículo 10 diz assim. Nós vamos ler do 10 ao 18. Tá? O 10. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Amém? Quer dizer, nem judeu, nem gentil. Todos estão debaixo do erro. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Não há ninguém que ande em retidão. Não há ninguém que serve a Deus de verdade, da maneira que Deus quer que sirva. Tá? Estão todos fora. Tá? Versículo 12 diz assim, ó, todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Paulo está dizendo aqui que é o seguinte, tá? Pode tirar o cavalinho da chuva, você judeu, que se acha que é certo, que acha que é da retidão, amém? Que agora até você está fora, né? Até você está fora da direção de Deus. Tá? Então Paulo está colocando todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo errado. Judeus e gentios está tudo errado. Todos têm que voltar para a presença de Deus. Todos estão desviados do caminho certo. Todos estão perdidos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. É o versículo 12, né? Perderam o caminho da retidão. Estão andando no caminho torto. Vamos lá, versículo 13. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. Amém? Em outras palavras, né? Está todo mundo contaminado com a natureza pecaminosa. Por isso que você vê que as pessoas pecam naturalmente. Né? Toda pessoa que vive no pecado naturalmente, onde o pecado se manifesta de uma maneira presente, deliberadamente, amém? Ali está faltando Cristo, está faltando salvação. Essa pessoa está perdida, essa pessoa precisa voltar para o caminho de Deus. Tá? Então Paulo colocou todo mundo nesse estado, está todo mundo debaixo do pecado. Amém? Precisa voltar, precisa retornar para o caminho. Tá? Por isso que todos estão praticando esse tipo de comportamento. Né? Mentem, enganam sem parar. Quer dizer, é uma vida em pecado continuamente. Tá? Não para, continua pecando. Tá? Da língua dele saem mentiras perversas, dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. Amém? Quer dizer, a cobra, na natureza dela, não tem veneno. Na natureza do pecador tem pecado. Amém? É natural, o pecado é algo natural na vida do pecador. E Paulo coloca todo mundo do mesmo balaio. Tá? Versículo 14. A boca deles está cheia de terríveis maldição. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprendem a temer a Deus. Esse é o caminho dos pecadores. Não tem uma vida pacífica, não estão no caminho da paz, quer dizer, não estão reconciliados com Deus, estão brigados com Deus, né? Não tem temor de Deus no coração, às vezes estão destituídos da presença de Deus. Essa aqui é a verdade. Por isso, né, pastor, que a gente tem que ter entendimento para lidar com aquele que é ímpio, né? Entendeu? Que é ímpio, que faz tudo que é errado, entendeu? E não bater de frente, né? Exigir algo que a pessoa que tá no pecado não consegue.
Verdade. Às vezes um filho, né? Às vezes um parente, não é? Às vezes a pessoa, a gente como cristão, a gente quer que eles tenham o mesmo entendimento que a gente, só que eles não têm. E a gente tem que entender isso e não bater de frente, porque eles não vão entender. Exatamente. Então, do versículo 10 ao 18, Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento para provar. Primeiro, ninguém é justo. Então não tem ninguém justo. Todos são pecadores. Ninguém busca a Deus por si mesmo. Tá? Ninguém serve a Deus de livre e espontânea vontade. Tá? Terceiro, o pecado afeta pensamentos, palavras e ações. Tá? Estão todos envolvidos pela natureza pecaminosa. Seus pensamentos, suas palavras, suas ações. Esse trecho mostra a condição universal da humanidade. Esse trecho mostra a condição universal da humanidade. Aleluia. Qual é a condição universal da humanidade? Né? Daqui a pouquinho nós vamos ver aqui que Paulo vai dar uma palavra especialmente em cima disso. Né? Mas vamos lá. Esse é o versículo 10 ao 18. Ninguém é justo, ninguém busca Deus por si mesmo, o pecado afeta pensamentos, palavras e ações. Quer dizer, o pecado tomou conta de toda a natureza humana, tomou conta do universo, amém? Está tudo contaminado com o pecado, tá? Vamos lá, versículo 19 e 20, 19 e 20, diz assim: nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Ela só serve para isso, a lei. Ninguém consegue cumprir a lei no estado que está. Amém? Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos por conta própria. Não consegue. Tá? Porque para cumprir a lei, você tem que cumprir todos os mandamentos. Não pode deixar um sem cumprir. Tá certo? Mas você acaba deixando 1, 2, 3 de lado. Você não consegue cumprir. Ninguém consegue cumprir. Tá? Essa aqui é a verdade. Na força do homem, no esforço humano, ninguém consegue cumprir a lei. É isso que Paulo está provando aqui. Tá? Então, para que serve a lei? A lei, ela serve para, primeiro, mostrar que somos pecadores. Né? Se nós quebramos a lei, o pecado está em nós. Entendeu? A gente não consegue cumprir a lei, então nós somos pecadores. Segundo, a lei serve não para justificar. Ela não tem poder para justificar. Só tem uma coisa hoje que Deus aceita para nos justificar. É o sangue de Jesus. Amém? A morte de Jesus no Calvário. Sua morte e ressurreição. Seu sangue derramado. É a única coisa que Deus aceita para nos justificar. Amém? Não adianta dizer que sabe a respeito da lei, se você não tem condições de cumprir. A gente só ganha condição de cumprir quando nós nascemos de novo. Quando nós recebemos o Espírito Santo. Só o Espírito Santo consegue nos ajudar a cumprir a lei. Mais ninguém. Vamos lá. Qual é a ideia-chave desse texto? Ninguém é justificado pelas obras da lei. Então, o judeu que se orgulhava de ter a lei, o judeu que se orgulhava de ter a palavra de Deus, tá? Achava que por ter a lei ele era um povo escolhido e salvo. Agora Paulo quebra esse argumento. Amém? Paulo agora quebra esse argumento. Paulo destrói esse argumento. Tá? Ninguém consegue ser justificado pelas obras da lei. Amém? Aleluia. Então tá aí, né? Isso aí é o segundo ponto. Todos estão debaixo do pecado. Judeu, gentil, qualquer pessoa, amém, que hoje não tem Cristo, está debaixo do pecado. Paulo estava declarando isso, porque Paulo estava tratando com um grupo de pessoas
onde tinha muito judeu orgulhoso, né? Que ainda fazia uma confusão na cabeça, de que eram salvos pelo simples fato de ter a lei, né? Não é porque você tem a Bíblia na tua casa que você é salvo, amém? Você é salvo porque você creu em Cristo, e por ter crido em Cristo, o Espírito Santo veio sobre você e fez você nascer de novo. Vamos lá. Terceiro ponto, a solução de Deus, justiça pela fé. Vamos lá. Versículo 21 a 26. Vamos lá, versículo 21 e 22 diz assim: mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Então não é pela lei que Deus aceita as pessoas, tá? A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Então agora, amém? O judeu deixou de ter o seu privilégio de ter a lei. Paulo diz que isso agora não adianta mais, não leva ninguém à salvação, tá? Agora todo mundo é colocado no mesmo nível, ele nivela todo mundo, tá? E decreta agora o posicionamento para a salvação. E qual é o posicionamento para a salvação? É a lei? É o testemunho dos profetas? Não, tá? Deus agora aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Amém? É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Então agora, a salvação é somente por meio da fé em Jesus Cristo. Versículo 21 e 22 diz assim, ó, o comentário é esse: a justiça de Deus foi revelada sem depender da lei. Amém? Essa justiça vem pela fé em Jesus Cristo. Amém? Como Deus implanta a sua justiça? Deus implanta a sua justiça, amém, trazendo Cristo, trazendo Jesus, e fazendo que ele morra e ressuscite. Morra, derrama o seu sangue e ressuscite. Amém? E a partir desse momento, agora todos que creem na morte e ressurreição de Jesus Cristo, se apropriam do sangue de Jesus, são salvos. Todos que acreditam. Então a salvação agora é mediante a fé. A justiça de Deus agora, ela foi implantada sem depender da lei. Agora é mediante a fé. Aleluia. Foi na cruz do Calvário que Deus implantou a sua justiça. Ele aplacou o pecado. Ele aplacou a morte. Não foi na cruz que ele aplacou a morte. Ele aplacou a morte na ressurreição. Mas na cruz ele aplacou o pecado. Ele destruiu a força do pecado na cruz. E destruiu o poder da morte na ressurreição. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos que acreditam em Jesus hoje podem ter certeza da sua salvação. Bem? Versículo 23 e 24. Aqui praticamente no versículo 23 ele resume tudo aqui, né? No versículo 23, ó. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, ele decreta aqui o afastamento de toda a raça humana da sua presença devido ao pecado. Mas no 24, ele faz a reconciliação. Olha aqui, ó. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Aleluia. Glória a Deus. Agora, você não precisa cumprir a lei para ser salvo. Você não precisa fazer nada. Basta você acreditar na morte e ressurreição de Jesus. Confiar no sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado.
Amém? Para que você seja estabelecido como salvo, seja colocado na posição de salvo, seja trazido de volta à presença de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Coisa linda, irmão. Coisa linda é o que Deus faz com a gente, né? Quando nós cremos em Jesus, Ele nos coloca nessa nova posição, a posição de salvo. Agora, nós somos um salvo em Cristo, né? Somos um salvo em Jesus. O comentário do versículo 23 e 24 é esse, um dos textos mais conhecidos. Todos pecaram, mas podem ser justificados gratuitamente pela graça. Amém? Aleluia. Tudo provém da graça. Tudo é providenciado pela graça. Amém? Deus nos disponibilizou a salvação mediante a graça. Amém? Tudo que nós precisamos para vivenciar a salvação vem por meio da graça. A graça nos envolve ao novo nascimento. A graça nos capacita, aleluia, a vivermos uma nova vida. Então, tudo que nós precisamos, Deus disponibilizou para nós mediante a graça. Então, a salvação, ela não é merecida, ela é um presente. Você não faz por onde ser salvo, amém? Você ganha a salvação, tá? Agora, por ser salvo, você vive em santificação. Por ser salvo, você anda alinhado na palavra, né? Então, você não anda em santificação para ser salvo, você não se alinha à palavra para ser salvo. Você anda em santificação porque você é um salvo. Amém? Você anda alinhado à palavra porque você é um salvo. Primeiro você foi salvo, depois você anda em santificação, depois você anda alinhado à palavra. Amém? Aleluia. Primeiro você tem a experiência da salvação. Vamos lá. Versículos 25 e 26. Diz assim: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Amém? O comentário do versículo 25 e 26 é este. Cristo é apresentado como sacrifício pelos pecados. Amém? Por meio do sacrifício de Jesus, Deus mostra sua justiça e ao mesmo tempo justifica quem crê. Amém? Se você crê, você é justificado. Amém? Deus, em Cristo Jesus, aplicou a justiça na tua vida. Aleluia. Aqui aparece a ideia de substituição. Cristo paga o preço. Amém? O preço de redenção. O preço de nos libertar do pecado, de nos libertar da morte, de nos libertar do diabo. Quem pagou esse preço foi Jesus. E nos deu totalmente de graça pela graça. Amém? Aleluia. Desfrute da salvação que existe em Cristo Jesus. Isso é uma bênção. Amém? Então está aí o terceiro ponto. A solução de Deus. Justiça pela fé. Amém? Se você quer a salvação, é mediante a fé. Não tem outro meio. É por meio da fé. Tá certo? Vamos lá. Quarto ponto. Não há espaço para orgulho. Não há espaço para orgulho. Então você vai entender aqui agora que não é você que tem a salvação por méritos. Não é você que ganhou a salvação. Não é porque você é bonzinho. Você é um bom crente. Um bom menino, uma boa menina. Não. Amém? Aleluia. Deus não dá espaço para o orgulho. Ninguém se gloria. Amém? Na presença de Deus. Vamos lá. Versículo 27 até o 31. Agora vamos ler o 27 e o 28. Diz assim:
Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Amém? Tá? Não é porque eu obedeci a lei. É porque eu acreditei na morte e ressurreição de Jesus. Tá? Então não temos motivo de ficar orgulhosos. Tá certo? Porque nós não fomos salvos porque obedecemos a lei, porque vivemos em obediência. Nós somos realmente poderosos porque nós conseguimos obedecer a lei. Não, meu irmão. É por causa da graça. É por causa daquilo que Cristo fez. Né? É porque nós acreditamos em Cristo. É a nossa fé em Cristo que nos justifica. Versículo 28. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Amém? Então Deus não te aceitou porque você é bonitinho, lindinho, bacaninha, anda todo arrumadinho, né? Tá? Não, não, não. Pode cair por terra esse teu legalismo aí, que esse teu legalismo não dá certo não, tá? Deus te aceita por causa de Cristo. Somente por Jesus Cristo, tá? Mas não é porque eu sou obediente que Deus me aceita? Não. Amém? Deus te aceita por causa de Jesus. E por causa de Jesus, você anda em obediência. Amém? Tá? A nova natureza que você adquiriu é a natureza obediente. Obediência. Ela vive em obediência. É uma natureza que a obediência é algo natural. Então não é porque eu sou obediente que eu sou salvo. Eu sou salvo por causa de Jesus. Amém? E por ser salvo eu ando em obediência. Eu ando na palavra. Eu ando alinhado. Então tudo primeiro é porque eu sou salvo. É porque existe Cristo. Amém? É porque Cristo fez por onde eu ser salvo. Percebe? Então não é as minhas obras que me levam à salvação. Deus não me aceita por causa das minhas obras. Amém? Não. Deus me aceita por causa de Jesus. Então o que agrada a Deus? Agrada a Deus você se manter firme na fé, confiando e crendo na morte e ressurreição de Jesus. É isso que faz Deus aceitar você. Somente isso. Tá certo? Então o comentário do versículo 7, 28 é esse. Então, onde fica o orgulho humano? Ele é excluído. A pessoa é justificada pela fé, não por obras. Amém, pastora? Amém. Você lembra quando você vivia pelas obras, Renato? Lembro. O que você fazia? Ensinado, né? O que te ensinava para você ser salvo? Não cortar cabelo, usar saia, não pintar unha, não andar isso, não andar daquele jeito, entendeu? Não pode cabelo, cortar cabelo, não podia usar calça, não podia usar isso, usar aquilo. Só me apresentaram isso, entendeu? Mas não apresentaram que a salvação era pela graça. Eles apresentaram que uma salvação pelas minhas obras. Se eu fizer, eu vou ser salvo. Se eu não fizer, eu vou para o inferno. É que nem ser abençoado por Deus. Né? Tá? Assim como a nova natureza é algo natural na nossa vida, tá? E a gente vai vivendo o novo nascimento de uma maneira natural, e os frutos do Espírito vão fluindo na nossa vida de uma maneira natural. Tá? Jesus é bem claro quando diz que essas bênçãos te seguirão. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Onde está a justiça de Deus? Em Cristo. Então, primeira coisa, coloquei Jesus no meu coração, Cristo está em mim, nasci de novo. Aí o que acontece? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, ser abençoado se torna algo natural na vida do crente. Percebe? Então eu não tenho que cumprir sacrifício para ser abençoado. Tá? Isso faz parte da minha natureza. A minha natureza, quando digo minha, eu digo a tua também, se você é um crente nascido de novo, tá? A tua natureza, ela é abençoada. Ela atrai naturalmente as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus vai sobre você. Amém? Por isso que quando você
se alinha com Deus e você permite que o Espírito Santo implante em você desejo real da vontade de Deus, as coisas vão acontecendo naturalmente na tua vida. Amém? O crente, ele é o abençoado do Senhor. Amém? Está muito claro isso, muito claro isso. Tá? Então eu não tenho que cumprir rituais para ser abençoado. Eu não tenho que cumprir ritos para ser abençoado. Eu sou abençoado e ponto final. É algo natural na minha vida. É algo natural na sua vida. Tá? É que às vezes o crente não sabe lidar, amém, com o sofrimento e com as bênçãos. Né? Não sabe lidar. Ele confunde muito. Né? O sofrimento vem, Deus desistiu de mim. Cadê Deus? Onde é que está Deus? Opa, peraí. Sofrimento faz parte da vida normal do cristão. Amém? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Jesus não deixou de ressuscitar sem passar pela morte primeiro. Sabe? As coisas boas não aconteceram sem que primeiro acontecessem as coisas ruins. Jesus não se desviou das coisas ruins. Ele enfrentou. Percebe? Então, o justo, ele anda pela fé. Então, ele anda pela fé. Isso quer dizer, ele anda em confiança, ele não desanima, ele não desiste. Tá? E ele vai cumprindo a vontade de Deus e fazendo por onde as coisas acontecer na vida dele. Amém? Então está aí o versículo 27 e 28. Versículo 29 e 30 diz assim: ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Amém? Então agora, judeu e não-judeu tem que ter fé para ser aceito por Deus. Tá? Então o comentário é esse: Deus não é só dos judeus, ele é Deus de todos, judeus e gentios, e justifica todos pela mesma fé. Tá? Por isso que às vezes eu fico aí argumentando, eu vejo um monte de igreja evangélica dando muita ênfase ao povo judeu, né? Como se o judeu fosse exclusivo. Meu irmão, o exclusivismo do judeu só vai voltar lá na frente, amém? Lá depois da grande tribulação, tá? Hoje o judeu, se ele quiser Deus na vida dele, ele vai ter que aceitar Jesus como Salvador. Não tem jeito não. Então não adianta a gente ficar aí cheio de... Eles, né? Querendo imitar eles. Trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Artifícios, né? Não, o judeu é judeu e a gente é gente, cristão é cristão. Se judeu quer Deus na vida dele hoje, tem que aceitar Jesus. Não tem jeito não. Tá? Acabou o privilégio deles. O privilégio deles em Abraão só vai voltar depois da grande tribulação. Tá? Depois da grande tribulação. Deus não é só dos judeus, ele é Deus de todos, judeus e gentios, e justifica todos pela mesma fé. Amém? Versículo 31, para encerrar. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, a lei tem a sua importância. Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. A lei tem valor. Amém? Oh, glória a Deus. Paulo encerra com equilíbrio esse capítulo. A fé não anula a lei, ela confirma a lei. A lei aponta para Cristo, aponta para Jesus. Amém? Aleluia. Ou seja, a lei aponta para a necessidade da fé. Eu olho para a lei e percebo que eu sozinho não consigo cumprir a lei. Eu preciso de ajuda. E a lei aponta para quem? Aponta para a minha necessidade. A necessidade de que eu preciso crer em Cristo para poder cumpri-la, cumprir a lei. Graças a Deus. Amém? Então está aí, capítulo 3 de Romanos.
Então, nós estudamos 4 pontos. Vamos lá. Vamos falar. Primeiro ponto. Deus continua justo, mesmo com a falha humana. Nós estudamos do versículo 1 ao versículo 9. Deus continua justo, mesmo com o homem falhando, né? Não deixou de ser justo. Aí vem o segundo ponto. Todos estão debaixo do pecado. Pode ser judeu, pode ser brasileiro, pode ser português, pode ser de qualquer nacionalidade. Todos estão debaixo do pecado. Bem, não há um justo sequer. Está todo mundo em pecado. Todo mundo está debaixo do pecado. Está todo mundo precisando da graça. Tá certo? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Se estamos precisando, então a solução de Deus é justiça pela fé. Deus aplica a sua justiça por meio de Cristo. Se você crê em Cristo, amém, você é salvo. Glória a Deus. Esse é o terceiro ponto. E no quarto ponto, não há espaço para orgulho. Ninguém é salvo por se achar melhor do que o outro. Amém? Todos foram colocados no mesmo balaio. Quer sair do balaio? Aceita Jesus. Amém? É como se você estivesse dentro de um balaio, né? Dentro de um cesto. Tá? E ali você estaria morrendo, né? Dentro daquele cesto. E você quer sair daquele cesto. Né? Então, como sair daquele cesto? Amém? Aceitando Jesus. Então, quando você aceita Jesus, Jesus vem e tira você daquele cesto. Eu posso usar a pessoa morrendo afogado, né? Tá todo mundo morrendo afogado. Amém? Aí está chegando ali o barquinho da salvação. Aí o barquinho da salvação está escrito assim, ó. Pegue essa corda, que essa corda vai trazer você para o barquinho da salvação. E essa corda é Jesus Cristo. Amém? Então, se você está morrendo afogado, por causa do pecado, o pecado está te afogando, como sair desse mar do pecado? Amém? Pegando na corda. Então, pegar na corda é crer em Jesus Cristo, acreditar na sua morte e ressurreição. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus possa falar melhor ao teu coração. Tá certo? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Faça uma pergunta aí que a gente te responde já. A gente já vai orar. Pastora Renata, tem alguma pergunta, pastora? Não, já falou tudo. Deu para entender, pastora? Deu para entender certinho. Deu. É? Se tiver alguém querendo fazer pergunta, pode fazer. Né? Nós vamos encerrar agora. Vamos pedir uma bênção para você, pedir para que Deus derrame uma bênção toda especial para a tua vida. Pastora Renata, tá firme, afiada aí? Amém. Então, faça uma oração. Senhor, meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por esta live, Senhor. Continua nos abençoando, nos guardando, que nós possamos, Deus querido, confiar, Senhor, que nós já fomos justificados por Ti, Senhor. E que o Senhor tem nos guardado, Pai querido, continua conosco, nos dê uma noite de paz, de sono, de tranquilidade. Queremos te louvar e te agradecer no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o resumo de Romanos 3 é esse aqui. Todos pecaram, ninguém se salva sozinho, Deus oferece salvação pela graça, a resposta é fé, não esforço humano. Deus abençoe. Semana que vem a gente vai trazer outro assunto, amém? E nós vamos aí aprendendo a palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe.